Nosso estudo de geografia, videoaula número 2 do capítulo 5. O tema agora, domínios morfoclimáticos. A ideia dos domínios morfoclimáticos é uma região composta pela junção de características específicas do clima, do relevo e da vegetação. Nesse mapa aqui da figura 14, nós podemos ver os domínios morfoclimáticos do Brasil. Então, temos em verde aqui o domínio amazônico. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui para facilitar para vocês. Aí, em verde, o domínio amazônico. Em alaranjadinho aqui o domínio do Cerrado, e em rosinha aqui o domínio da Caatinga, e em verdinho, aqui por todo o litoral brasileiro, o domínio dos mares de morros, esse azulzinho aqui chamado de domínio das araucárias, e esse verdinho aqui lá no fundão, no extremo sul do Rio Grande do Sul, chamado de pradaria. Essa área amarela entre os diferentes domínios morfoclimáticos é chamada de faixa de transição. É claro, né? As características não mudam radicalmente da área alaranjada para a área verde. Então tem uma faixa chamada de transição onde as características vão mudando gradualmente até se tornarem as características da área verde ou da área alaranjada, dependendo de onde nós estamos indo. Nas próximas páginas nós falaremos com mais detalhes a respeito dos diferentes domínios aí. 38, então, uma breve classificação aqui sobre arbustos, árvores e herbáceas. A ideia é, as herbáceas são aquelas gramíneas, né? Aquele tipo de vegetação rasteira que não tem caule, certo? Os arbustos, aquela vegetação intermediária, então, que tem caules, esses caules são divididos, né? Se dividem a partir já logo da sua base quase, então aquelas arvoretas pequenas podem alcançar até 5 metros aí. E, por fim, então, o que ele chama realmente de árvores, que são aquelas que subdividem o seu caule, né, abrem a sua copa só mais lá no seu topo. Então, essa divisão, arbustos, árvores e herbáceas. Em cada um desse tipo de vegetação, que ele chama de estratos de vegetação, existem uma fauna relacionada, né, animais que vivem nas plantas herbáceas, nos arbustos ou que vivem no topo das árvores. Então, domínio amazônico, página 59. É o primeiro domínio que ele apresenta, chama atenção para algumas questões específicas que estão em negrito aqui, né? No domínio amazônico, então, que a gente já estudou anteriormente, existe a região de mata de várzea e a mata de terra firme. Qual é a diferença? A mata de várzea é aquela que é constantemente inundada pelas cheias dos rios e a mata de terra firme é aquela, então, que não é inundada. Nessa figurinha 16, a gente pode ver claramente essa área mais baixa aqui, eventualmente ela pode ser inundada pela cheia dos rios. Já essa área mais alta aqui, ela não sofre inundações, portanto é chamada de mata de terra firme. Aqui abaixo ele apresenta na figura 17 uma imagem de satélite de uma mina, né, uma mina de extração de minério aqui na Serra do Carajás. O que ele chama a atenção aqui é que a Amazônia, como nós já vimos anteriormente, não tem só uma grande diversidade vegetal, mas também uma grande diversidade mineral no seu subsolo, uma grande diversidade de espécies animais, o que é muito importante para a medicina, por exemplo, de forma geral. E nós também temos a questão da água, né, que nós falamos anteriormente, aí, os aquíferos, no caso da Amazônia, o aquífero do Alter do Chão. Página 60 agora, o segundo domínio morfoclimático apresentado, que são os mares de morros. Bom, os mares de morros, como nós podemos observar no mapinha, né, esse domínio morfoclimático, ele se estende lá do nordeste do Brasil, praticamente do norte do Brasil, até o extremo sul, e ele adentra algumas regiões até um bom pedaço do interior, como aqui na região sul, ele vai até os limites aqui com o Paraguai, a Argentina, né? A vegetação predominante nesse domínio morfoclimático é a Mata Atlântica, né? Variados tipos de clima percorrem esse domínio morfoclimático, mas a vegetação de todo o domínio é chamada de Mata Atlântica. Mata Atlântica ganha esse nome por conta da grande influência do Oceano Atlântico, né? Banhado, está no litoral brasileiro, e banhado pelo Oceano Atlântico durante toda a sua extensão. Então, mesmo nas áreas mais interioranas aqui, a influência do Oceano Atlântico ainda é bastante visível, bastante presente, né, por conta daquelas massas de ar que nós vimos agora há pouco, na aula anterior, e que elas levam umidade até um pouco mais no interior do Brasil. É importante chamar a atenção aqui que muitas dessas áreas foram já destruídas, então algumas vegetações permanecem quase como ilhas, assim, né? Uma ilha de mata nativa, assim. Essas ilhas
chamaremos de ilhas aqui, né, essas matas fragmentadas, né, ou fragmentos naturais, como ele chama, acabam sendo insuficientes para abrigar boa parte da fauna ali presente, então muitos animais às vezes migram de um lado para o outro, e nessa migração, procurando por alimentação, procurando por habitação, nessa migração acabam se deparando com as sociedades, né, com as cidades ou as fazendas e tal. E isso acaba provocando às vezes alguns desconfortos, né? Imaginem vocês aí que uma onça pode sair do meio da mata dela lá e daqui a pouco cruzar com vocês aí numa região interiorana, onde tem uma cidade pequena ou uma fazenda, alguma coisa assim. Isso acaba complicando, mesmo porque a onça também, além de te dar um susto na fazenda, ela vai lá e talvez vai se alimentar de algum animal que vocês criam na fazenda. Isso é ainda mais impactante para os moradores da fazenda, né? Mas vou dar um zoom aqui nesse mapinha e apresentar melhor para vocês qual é a extensão da Mata Atlântica, aqui, ou melhor, desse domínio morfoclimático que envolve a Mata Atlântica, né? Então, toda essa área meio amarelinha aqui é chamada de domínio dos mares de morro, e dentro dessa área amarelinha, que é a área definida por lei, como vocês podem ver, então existe legislação que determina qual é o espaço aqui dessa Mata Atlântica, né? Nós temos duas áreas diferentes. Uma área mais verdinha clarinha, que representa a mata remanescente, ou seja, a mata original, aquilo que não foi devastado, que continua como era, que é uma parte bem pequena, como vocês podem ver, e essa parte verde mais escura, que é uma parte que já foi regenerada, digamos assim. Está sendo acompanhado isso desde 1985, os dados aqui são de 85 a 2015, né? Então tem uma boa parte dessa vegetação da Mata Atlântica, que compõe aí o domínio morfoclimático dos mares de morro, que é também já mata regenerada, né? A floresta antiga havia sido devastada e novas árvores nasceram. Ok? Esse então é o domínio dos mares de morro. Vou fechar aqui o zoom e vamos passar para a próxima página no próximo domínio morfoclimático. Se passarmos para o domínio das araucárias, uma breve observação aqui da página 61 a respeito da proteção da natureza, né? Proteção ambiental. Então, uma forma de promover essa proteção em relação ao meio ambiente, atualmente no Brasil, tem sido feito por meio das ONGs, né? Organizações não governamentais. São instituições formadas misturando empresas ou pessoas com um objetivo não econômico, né? Elas não podem ter um objetivo final econômico, ou seja, de ganhar dinheiro. O objetivo delas é prestar algum serviço para a natureza, nesse caso de uma ONG de proteção ambiental. São organizações muito importantes, existem de vários setores, não só da natureza, existem também de causas sociais, de diversas causas. O que caracteriza claramente ela é que não pode ser uma entidade do governo e não pode ter um fim econômico lucrativo, né, que gerar lucro para uma pessoa. O recurso dela deve ser investido na causa que ela defende. A questão é que aqui no Brasil, e não só no Brasil, pelo mundo afora, né, muitas ONGs estão envolvidas com muitos escândalos de desvio de dinheiro, de corrupção e etc e tal, de lavagem de dinheiro, né? Ou seja, as ONGs recebem um valor do governo, muitas vezes, né? E esses valores acabam não sendo investidos naquelas atividades para o qual elas foram criadas, as ONGs foram criadas. Então isso existe não só no Brasil, existe pelo mundo afora e atualmente tem ganhado uma proporção maior aí, ocupando espaço nos noticiários e provocando, infelizmente, ao invés de ajuda, provocando destruição, né? Recentemente nós tivemos um caso aí importante envolvendo os índios lá da Venezuela, né, no limite da Venezuela com o Brasil, que estavam supostamente sendo protegidos aí por alguma ONG, mas que, pelo que os noticiários apresentaram, pelo que as notícias falaram, que eu consegui investigar aí na internet, não tinham tanto envolvimento para beneficiar a população indígena naquela região, e sim mais para usar o dinheiro para outras finalidades, né? Mas, enfim, isso é uma questão crítica, é uma questão delicada para se discutir, é uma questão que tem opiniões muito divergentes, e eu gostaria muito que vocês, utilizando do senso crítico de vocês, quando aparecerem assuntos polêmicos assim, vocês se deem ao trabalho de realmente investigar, pesquisar as informações e construírem a opinião de vocês com base naquilo que vocês realmente entendem do assunto e pesquisaram sobre o assunto. E não só nas informações de outras pessoas, né? O que disse aqui, o que disse ali, ou o que passou na TV aqui, ou passou num jornal, numa revista no outro lado, numa rede social, numa mídia social qualquer. Ok? Vamos para agora, então, página 62, então, agora falando sobre o domínio das araucárias.
Na figurinha 20, inicialmente o autor nos apresenta aqui um perfil esquemático onde tem a distribuição das araucárias de acordo com as altitudes, né? E nós podemos ver aqui que nas menores altitudes não tem araucária. À medida que a gente vai subindo, as araucárias começam a aparecer, muito misturadas com outras árvores, outras espécies diferentes. À medida que a gente continua subindo, as araucárias são mais presentes agora e as outras espécies vão diminuindo um pouco em variedade, em quantidade, né, em volume. Continuando a subir, as araucárias começam a ser predominantes, então, até que chegamos aqui nas maiores altitudes da nossa região aqui, da região sul, e as araucárias também daí já não são tão altas, né? Parece que elas não conseguem, não encontram boas condições para sobreviver em altitudes muito maiores do que essa. No caso da nossa região aqui, chegando nessas maiores altitudes, nós temos a escarpa da serra, né? Ou seja, as montanhas maiores estão aqui, depois a gente tem uma grande declividade muito rápida. Quem viaja aí para a Serra Catarinense aqui, ou para o Planalto Catarinense, né, vai até Lages aí, pode observar bem isso. Quem passou de avião aqui por cima já pôde observar isso com muito mais clareza, né, uma paisagem muito bonita, esse perfil aqui das altitudes do relevo, e vai poder ver também as araucárias. Bom, uma coisa que eu quero chamar a atenção, uma outra coisa que eu quero chamar a atenção das araucárias, né, é uma árvore também protegida por lei atualmente, não se pode cortar aí à toa. Para conseguir autorização para corte, precisa envolver os órgãos ambientais. E uma curiosidade aqui nossa é que existem araucárias de dois tipos, né? Nessa foto aqui nós vemos só essa bem característica, que tem os braços para cima, né? Como a gente conhece habitualmente, mas existem outras araucárias que têm os braços para baixo, digamos assim. E a diferença entre as duas é que é a do sexo masculino e a do sexo feminino, né? As araucárias do sexo feminino são essas que têm os braços para cima, elas que são responsáveis pelo pinhão. Então, o pinhão é o fruto aqui da araucária, digamos, e, e as árvores, já que têm os braços para baixo, né, não produzem o pinhão. As araucárias foram bastante desmatadas aqui, né, o domínio das araucárias foi bastante prejudicado, o domínio morfoclimático, foi bastante devastada essa região, muito para a ocupação da colonização, como a gente já falou nos capítulos anteriores, né, aqui na região muitas árvores foram derrubadas para plantar comida, para criar cidades, né, construir cidades aí para a população que veio aqui inicialmente colonizar lá pelo século XVIII, principalmente falando aqui. Muito bem, domínio das araucárias resolvido, vamos para o próximo agora, que é o domínio do cerrado. Então, domínio do cerrado. O cerrado é aquela região que fica na porção mais central do Brasil, a gente acabou de falar da araucária, que fica nessa região mais ao sul do Brasil, né? E o domínio morfoclimático do cerrado, então, caracterizado por uma situação de relevo, é mais relacionada a planaltos, áreas mais planas, ou seja, montanhas existem, só que não são tão íngremes, né? Assim, são montanhas mais arredondadas, muitas áreas planas e altas. Quanto à vegetação, a gente tem aqui uma foto característica da vegetação do cerrado, árvores mais retorcidas, né? Uma vegetação rasteira em menor quantidade e menor variedade de espécies, variedade e volume, né? Quantidade de espécies. É claro que essa é uma imagem do cerrado, nós temos algumas variações aí, a gente pode ter uma imagem um pouco mais limpa, né? Com menos vegetação, chamada de campos limpos, onde a vegetação é mais rasteira, predomínio das herbáceas e menos árvores. Essa aqui que a gente pode chamar aí de campos sujos, onde a vegetação é um pouco maior, algumas árvores um pouco maiores e tal, e até lugares que tem quase uma pequena floresta, assim, onde a vegetação é mais densa. O clima predominante é o clima tropical, como nós já falamos, o clima tropical precisamos deixar claro aí, lembrando novamente que ele é caracterizado por duas estações bem características, assim, bem marcadas, uma estação seca, que é o inverno, e uma estação chuvosa, que é o verão. Durante o verão, as chuvas costumam ser muito abundantes e às vezes até provocando alguns desconfortos ali, enchendo, né, alagando alguma coisa ou levando bastante nutriente do solo. Isso acaba deixando o solo menos fértil, digamos assim, o que dificulta um pouco mais aí até o surgimento das grandes vegetações. Uma coisa importante a ser chamada a atenção é que na região do Cerrado a agricultura mecanizada tem se desenvolvido muito aqui no Brasil, né, por meio de métodos de irrigação e de métodos de fertilização da terra. Então, hoje é uma região agrícola muito importante para o Brasil, né, responsável por uma importante parcela de contribuição social aí, alimentando muitas famílias, e também de contribuição econômica, né, sendo responsável pela renda de muitas famílias. É claro que precisamos lembrar que
À medida que precisamos desmatar uma região para plantar comida, por conta do aumento da população, estamos causando também um impacto na natureza. Por outro lado, se não tiver comida, essa população não tem o que comer. Então, nós temos aí uma equação complexa para ser resolvida, né? E preciso de muita cautela, muito senso crítico, né? Muita consciência social, ambiental, ecológica, para que encontremos aí as melhores soluções, mas sabendo que sempre existe impacto de um lado ou de outro. Muito bem, esse é o domínio do cerrado. Vamos para o próximo, que é o domínio da caatinga. Página, então, 64, e o tema é o domínio da caatinga. A caatinga, então, é aquela vegetação brasileira bem seca, em algumas regiões até meio se assemelhando a desertos quase, localizada aí no Nordeste brasileiro. E sobre o relevo de planaltos, planaltos não muito altos, mas planaltos, esse é um dos motivos pelo qual a região é seca, porque como a gente falou anteriormente, né, as massas de ar que vêm do oceano, elas batem nas encostas dessa escarpa e acabam se precipitando, né, deixando a chuva, a umidade ali perto do litoral, e quando atravessam mais para o interior, ela já não tem umidade para levar. Isso acaba deixando a região mais seca. Além disso, é uma área com o predomínio do clima tropical, nesse caso, o clima tropical semiárido, porque falta essa umidade. E o clima tropical a gente sabe que tem altas temperaturas, né? Invernos mais secos e verões mais úmidos. Acontece que, como no verão a umidade continua ficando lá no litoral, é comum que se passe um verão sem chuva na Caatinga. E quando a gente tem um verão, então, sem chuvas, intensifica-se o problema da seca, certo? As árvores da caatinga, elas também têm aquela característica retorcida que a gente viu ali no cerrado, até mais retorcidas do que isso. E também temos muitos tipos de cactos, né? Aquelas plantas que acumulam muita água no seu interior como uma forma de se proteger e que tem muitos espinhos em seus caules, né? As plantas, então, elas sofrem uma adaptação de acordo com as características do clima. Então, elas costumam ter folhinhas menores, folhas mais cerosas, assim, um pouco mais protegidas da luz, do sol solar, até mesmo para que não percam muita umidade, a pouca umidade que elas conseguem absorver, né? A variedade de vegetação, então, é bem pequena, bem menor do que nos outros domínios morfoclimáticos que a gente falou até agora. E uma questão interessante é que, embora seja uma região seca, né, com o devido interesse, o devido aproveitamento adequado da terra, né, por meio de irrigação e de fertilização, é possível o uso comercial, né, para gerar comida para a população aí. Então, muitas frutas são plantadas aí na região da Caatinga também, é claro, por meio da irrigação e da fertilização do solo, mas acaba se transformando numa região importante, né? Inclusive no Nordeste brasileiro, aqui na região da Caatinga, está começando a se plantar aí uva, né? Uvas fazendo-se bons vinhos até. Uvas que dão origem a bons vinhos. Aqui na região sul também temos muita plantação de uva, né? Como a gente viu, e de outros frutos também, várias outras frutas, né? E que aproveita para chamar a atenção aqui dessas outras frutas, né? Quando a gente falou da araucária, eu não me lembro se eu falei, mas a araucária o fruto da araucária, né? Que a gente chama de fruto da araucária, não é um fruto, na verdade é uma semente. Aquele o pinhão, então, aquele que a gente come, é uma semente, só fazendo aí um breve parênteses em relação ao domínio das araucárias que a gente falou anteriormente. Então, esse é o domínio da caatinga, quente, seco, alto, vegetação esparsa, pequena, rala, vegetação com muitos espinhos, né, retorcidas e tal, mas do ponto de vista da agricultura pode-se plantar frutas principalmente, está sendo plantada aí, de grande valor comercial e nutricional também, né? Ok? Partindo para o próximo domínio agora então, que vai ser o domínio das pradarias. 65 agora então, o domínio das pradarias. Bom, as pradarias são os famosos campos do Rio Grande do Sul, né? A campanha gaúcha. Naturalmente é uma região plana e baixa, então quanto ao relevo, né? Não tem grandes altitudes, é uma região muito plana. O clima predominante é o clima subtropical. O clima subtropical, lembrando, é marcado por 4 estações do ano bem definidas, né? Primavera, verão, outono e inverno. É o mesmo clima que nós temos aqui na nossa região. É claro que tem um pouquinho de variação de temperatura, porque estamos mais ao sul, tem características um pouco diferentes, mas é o clima subtropical. E do ponto de vista da vegetação, nós temos poucas árvores, como temos nessa figura 25 aqui, poucas árvores e o predomínio de gramíneas, né? De pastos, o que acaba caracterizando uma região muito boa naturalmente para a criação de gado.
né, que é a principal atividade econômica explorada durante muito tempo aí nessa região das pradarias ou da campanha gaúcha, né, dos campos gaúchos. Além da questão da pecuária, atualmente essas áreas também vêm sendo utilizadas bastante para a agricultura, né? A agricultura de grãos, por exemplo, né, como o trigo e a soja, são também áreas, então, muito importantes do ponto de vista econômico e do ponto de vista social, porque fornecem alimento e renda para a população. Além disso, é importante chamar a atenção que a criação muito intensiva de gado ou a plantação muito intensiva, né, da mesma cultura, por exemplo, sempre trigo ou sempre soja, isso acaba enfraquecendo, prejudicando um pouco o solo. Então é importante que haja rotação de culturas, né? Plantar um tipo de vegetação numa hora, né? Um tipo de planta ali, a soja ou o trigo, depois a soja, ou depois o gado novamente, para que haja esse revezamento que permite que o solo se mantenha mais fértil, porque cada tipo de vegetação, né, de planta, vai extrair um nutriente específico do solo, e também quando chega o gado, por exemplo, ele vai extrair outro nutriente, que é aquele que vem das gramíneas ali, e por sua conta ele também acaba fertilizando um pouco o solo por meio das suas fezes, né? Bom, quando isso não acontece, o que nós temos como resultado acaba sendo a tal o que é chamado aqui no Rio Grande do Sul de arenização, né? Essa fotinha aqui de baixo, vou aumentar o zoom para vocês verem, né? Que algumas regiões vão perdendo a vegetação e vão perdendo as características naturais e acaba expondo aí esse solo que é muito fino, é um solo arenoso e que acaba se assemelhando um pouco visualmente assim ao deserto, mas não tem relação direta com o deserto, né? Embora também do ponto de vista econômico e social seja muito negativo essa formação. Ok? Finalizando aqui então o domínio das pradarias. Falando então agora das faixas de transição, que são aquelas partes amarelinhas mostradas no mapa que nós apresentamos os domínios morfoclimáticos, aquelas faixas que fazem então a conexão entre um domínio e outro, ou entre vários domínios. Por estarem no período, né, na faixa de transição, como o próprio nome diz, elas apresentam características tanto de um domínio morfoclimático quanto do outro, né, a mistura dos dois. O autor aqui destaca para a gente duas faixas de transição muito singulares, né, com características muito próprias aqui no Brasil. Uma delas é o Pantanal e a outra a Mata dos Cocais. Sobre o Pantanal, rapidamente, ela tem um relevo predominantemente plano e baixo, né? Isso leva à deposição de água, então uma grande parte do Pantanal fica alagada na temporada das chuvas, né? 80% praticamente do Pantanal alaga. Nós temos predomínio então de vegetação de floresta, vegetação de cerrado e vegetação de gramíneas, né? Vegetaçãozinha mais baixa, ou seja, a mistura desses domínios morfoclimáticos que tem ali ao redor, que está próximo da Amazônia numa ponta, próximo do Cerrado noutra, próxima das matas, né, no outro lado, aqui no extremo mais ao sul. Bom, sobre o clima, né, do Pantanal. O clima do Pantanal apresenta-se como uma mistura desses climas aí. Como todos eles são úmidos, nós temos um clima também úmido numa faixa do ano e mais seco noutra faixa do ano. Sobre a Mata dos Cocais, nós temos já domínios morfoclimáticos muito diferentes atuando. É o predomínio do domínio do morfoclimático da Amazônia e o domínio morfoclimático da Caatinga. Então imaginem vocês que são dois extremos, né? A Amazônia quente e úmido, a Caatinga quente e seco. O relevo apresenta altitudes medianas, assim, não é um relevo alto também, mas a característica mais marcante dessa região é a que o próprio nome traz com ele, né? Ou seja, a predominância da vegetação de palmeiras. O nome Mata dos Cocais vem de coqueiros, assim, né? Tipos de palmeiras. Por exemplo, a palmeira do babaçu, a palmeira da carnaúba, são espécies nativas muito exuberantes, em grande volume na região, que são utilizadas inclusive do ponto de vista comercial, né? Elas fornecem cera, fornecem inclusive a possibilidade de ser transformadas em biodiesel, né? O babaçu, por exemplo, né? Pode transformar-se em biodiesel. Então, uma região repleta de palmeiras, predominância delas, né? Faz a conexão entre a Caatinga e a floresta amazônica. Na região mais próxima da Caatinga, o clima mais seco. Na região mais próxima da floresta amazônica, o clima mais úmido, e essa transição dá essa característica bem particular para a região.
item 8, unidades de conservação. O que vem a ser? Como o próprio nome diz, são porções do território brasileiro que são protegidas por lei, né? Requerem uma conservação especial. Essas unidades de conservação acontecem em virtude da grande diversidade ecológica, da grande diversidade ambiental de forma geral, a biodiversidade, e a importância que elas têm na preservação dessas espécies. Então, segundo estudos, aí, o Brasil é o país que possui a maior variedade, né, a biodiversidade do mundo, variedade de espécies, seja elas animais ou vegetais. E por conta disso, então, essas unidades de conservação se distribuem de maneira diferente aí pelo território nacional. Elas se dividem basicamente em dois tipos. As unidades de proteção integral, né, em negrito aqui, chamando a atenção para vocês, que são aquelas em que praticamente nada se pode fazer, não pode retirar nenhum tipo de recurso mineral ou vegetal ou pessoas morando lá dentro, não se pode fazer muita coisa, com exceção de visitas científicas ou educacionais, né, escolas, ou às vezes alguma atividade de turismo do ponto de vista de demonstrar para a população a importância desses espaços. E a gente tem um outro tipo de unidade de conservação, que são aquelas de uso sustentável. Essas, então, já têm uma possibilidade de utilização maior, permitindo algumas atividades econômicas desde que o seu uso seja feito de forma sustentável, como o próprio nome está falando, ou seja, não prejudique o uso dessas regiões pelas gerações futuras. 9, nós temos um tema interessante relacionado às unidades de conservação, que é a biodiversidade e a biotecnologia. De que se trata isso, né? O autor destaca duas palavras aqui no início, em vermelhinho ali, que são a engenharia genética e a biotecnologia. Então, são áreas da ciência que estudam os componentes genéticos e a biologia dos organismos, com o objetivo de melhorar, de aprimorar as características de uma planta, de um animal, de um inseto, enfim, adaptar, né, fazer alterações genéticas que promovam um melhoramento no desempenho geral daquele organismo que está sendo manipulado, trabalhado. Temos uma foto aqui em que um pesquisador estuda um tipo de morcego aqui na Mata Atlântica, né? Não sei exatamente qual é o objetivo dele, mas a ideia, de forma geral, é essa que eu falei para vocês anteriormente. Esse estudo é tão importante a ponto de, hoje em dia, a grande parte, ou quase a maior parte, da agricultura mundial, por exemplo, trabalha com sementes que foram modificadas geneticamente. O objetivo disso qual é? Promover uma maior produção daquela espécie ali, deixá-la mais resistente ao ataque de algumas pragas, né, algumas doenças que possam aparecer ali, fazer com que a planta seja mais bonita, mais viçosa, mais agradável aos olhos do consumidor, mais saborosa às vezes, né, com mais açúcar ou com menos açúcar, enfim, os organismos de forma geral são manipulados com esses objetivos. Assim também acontece a manipulação para quem a turma que come churrasco, assim, por exemplo, em diferentes tipos, né, em diferentes espécies de gado de corte, onde eles também passam por processos de modificação, de adaptação, de melhoria genética, para que ofereçam mais carne, uma maior quantidade de gordura, uma menor quantidade de gordura, enfim, adaptações que se encaixem melhor à necessidade de mercado ou à necessidade de produção, facilitem o processo produtivo, um gado que é mais resistente, os frangos a mesma coisa, o peixe, enfim. A ideia dessa engenharia genética, dessa biotecnologia aqui, é atuar nesses elementos, nesses organismos, para facilitar o nosso desenvolvimento de forma geral, né? Lembrando que a engenharia genética e a biotecnologia, elas não atuam apenas nesse tipo de organismo, né? Elas atuam também, podem atuar nos seres humanos, e isso daí já é uma questão que gera bastante polêmica, né? Bastante discussão, mas algumas experiências têm sido feitas do ponto de vista de vacinas, por exemplo, né? Agora a gente teve aí a questão do Covid-19, aí, alguns anos atrás, né? Em 2020, e as vacinas mais atuais aí, foram desenvolvidas baseadas um pouco nesse princípio da engenharia genética aí. Isso gerou bastante falação aí pelo mundo afora, né? Alguns defendendo, alguns a favor, outros contra. Enfim, são temas novos e, como sempre, temas novos desencadeiam discussões acaloradas a respeito. Então, mais uma vez, chamo a atenção de vocês. Não se deixem levar por qualquer fala de qualquer pessoa, qualquer ela que seja eu, professor, ou qualquer outro suposto especialista que apareça na TV. É claro que vocês devem considerar isso, mas devem também fazer as pesquisas de vocês,
de forma a identificar aquilo que na visão de vocês parece ser o mais adequado, o mais correto, ok? Vamos passar para a próxima página? Então, o autor destaca o tema biopirataria. Do que se trata isso? Como falamos anteriormente, o Brasil é um país que tem uma variedade de espécies absurda, né? A maior variedade do mundo, assim, a gente chama isso de biodiversidade. E essa biodiversidade gigantesca que o Brasil tem desperta o interesse de outras nações que gostariam de se apropriar de algumas espécies, digamos assim. Como não dá para levar necessariamente a planta para lá, ela está plantada aqui, as pessoas podem promover estudos e tirar os componentes essenciais que lhes interessam ali e começar a desenvolver alguns medicamentos, alguns alimentos diferentes e tal, por meio da famosa engenharia genética que a gente falou anteriormente. Então, essa é a tal da biopirataria, né? Empresas que se estabelecem, às vezes, de forma clandestina, muitas vezes até por aquelas ONGs que nós falamos anteriormente ali, porque daí elas acabam tendo acesso a uma região que é proibida para outras organizações, fazem pesquisas ali sem autorização do governo brasileiro e essas pesquisas acabam sendo levadas para outras nações e esse conhecimento ali, né, desses nutrientes, dessas características particulares de cada planta ou de cada animal, acabam indo embora para outro lugar. Essa é a tal da biopirataria. Sobre a questão da fiscalização e desmatamento, é natural que haja fiscalização a respeito tanto da biopirataria quanto do desmatamento de forma geral, né? Mas essa fiscalização ela acontece, o Brasil é um país muito grande, então é difícil, na verdade, estar presente em todos os lugares, então é algo que acaba não sendo muito efetivo, né? Então é necessário que haja a conscientização da população em geral da importância de se manter essas áreas, mas por outro lado também o entendimento da importância de se alimentar a população como um todo, de se promover o desenvolvimento social, né, nas diferentes regiões. Então, por exemplo, às vezes é necessário abrir uma estrada, fazer um novo aeroporto, uma nova ponte, alguma coisa assim, e que essa região às vezes tem uma floresta, uma unidade de conservação no meio, então o assunto começa a ser muito discutido, né? O que é mais importante, a manutenção da floresta ou o bem-estar daquela população que mora naquela região ali? Então a discussão acaba ficando mais acalorada. Novamente é tema aí para vocês observarem com muita atenção tudo que vocês veem aí nas mídias sociais, na TV, nos documentários e dos professores de forma geral, né? Ninguém aqui é dono da verdade, então é bom vocês sempre fazerem a própria pesquisa. No capítulo 3, então, a última página do capítulo antes da bateria de exercícios, enquanto isso no mundo. Enquanto isso no mundo, então, o tema em questão são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, composto por 17 temas diferentes relacionados ao desenvolvimento sustentável em várias áreas pelo mundo afora. Então, eu não vou discutir o tema detalhadamente com vocês aqui, até mesmo porque também não é discutido aqui e vai ser assunto nosso mais para frente aí. Mas a questão nesse momento é vocês novamente atentarem, né? São temas bastante polêmicos pelo mundo afora, muita gente defendendo, outras pessoas criticando a forma como eles estão sendo aplicados, mas de forma geral estão falando do meio ambiente, desenvolvimento sustentável, então muito importante prestarmos atenção, vermos a importância deles para a nossa sociedade atual e para as sociedades futuras, entender quem fala uma coisa, quem fala outra coisa, né? Quem está tentando puxar a farinha para o seu próprio lado, como se diz por aqui, né? E quem está tentando puxar para o outro lado, a ideia é que a gente pense no planeta Terra de forma geral e na sociedade, né? Nas pessoas que moram aqui hoje e que morarão nos próximos anos. Então, deixo esse estudo aí para vocês começarem a ficar antenados no tema, porque vocês vão ouvir falar bastante dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável aí. Valeu, pessoal, um grande abraço, encerramos o capítulo 3 por aqui e nos veremos então no capítulo 4. No final aqui tem aquela bateria de exercício tradicional que vocês podem começar a resolver aí o mais breve possível. Um abração e para quem está ouvindo o meu cachorro aí, ele deixa um abraço para vocês também. Tudo de bom aí, tchau.